Glória a Deus. Louvado seja Deus por sua vida, que nos acompanha através da rede social. Louvado seja a Deus por sua vida, que está aqui conosco nesta noite. O Salmo 65, verso 4, ele diz assim: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes a ti, para que habite e tem átrios. Nós seremos fartos da tua bondade, da tua casa e do teu santo templo. Louvado seja Deus, porque Ele nos permite nesta noite entrar nos seus átrios e aqui adorá-lo na beleza da sua santidade. Louvado seja Deus por sua vida, porque Deus permite você estar aí no seu espaço, na sua casa, aonde você estiver, para que aí também você possa adorá-lo ao nosso Deus. Curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, te agradecer porque um dia o Senhor nos escolheu para habitar em teus átrios, e nós não temos nenhuma dúvida que nós seremos fartos da tua bondade, da bondade da tua casa, do teu santo templo. Obrigado, Senhor, porque nós temos esse privilégio de poder nesta noite, poder adorá-lo, Senhor, com tudo aquilo que somos e com tudo que temos. Nós te agradecemos e te entregamos tudo o que irá acontecer aqui neste lugar, para que o Senhor possa reinar conforme a tua soberana vontade. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos a tua presença no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o nosso Deus com todo o nosso ser. A Bíblia diz que aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Convido você a adorar o Senhor nesse instante, juntamente conosco. Aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca te deixou. Oh, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Oh, aleluia. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, Senhor, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Oh, em teus braços em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça. Oh, aleluia. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. O guarda de Israel me guarda. Oh, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, ó Deus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços, Senhor, é o nosso descanso, Deus. Nós descansamos em Ti, Senhor.
até que passem as calamidades. Porque em teus braços, Senhor, encontramos abrigo. Em teus braços estamos seguros, Senhor. Oh, aleluia. Porque é como um pai, sabe, um pai. Sabe quando você tem um filho e o seu filho se joga em seus braços na maior segurança, sabendo que você não vai deixá-lo cair. Assim é o seu Deus. Ele não vai deixar você cair. Se você se jogar nos seus braços, você pode se jogar com os olhos fechados. Você pode confiar nele. Oh, aleluia. Porque ele é Pai. Ah, papai, em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. E nesse culto de louvor, de adoração, aleluia, nós já podemos sentir a presença de Deus nesse lugar, porque Ele está aqui, amém? Aleluia, sua palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e aleluia. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Nós queremos, Senhor, que Tu estás aqui, Jesus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos
eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, Senhor, bendito seja teu nome, Pai. Porque esse é o nosso prazer, Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. É te adorar, Senhor. Aleluia. Vamos dizer isso mais uma vez. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei
Senhor. Como é bom bendizer o seu nome e declarar a sua grandeza, não é mesmo? É muito bom. Aleluia. Vamos cantar uma música que há muito tempo nós não cantamos, né? Aqui na igreja. Aleluia, Senhor! Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és sobre as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando perdes mais fé, ele ouve, ó, crer, mesmo sendo em tribulação. Manda a mão de poder, o teu leve tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo, toma o remo e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será, pois com ele Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. Amém, amados? Vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos louvar e bendizer o seu nome. Agradecer a Ele por tudo que foi realizado nessa noite e por
tudo que Ele ainda vai realizar, né? Porque, né, o nosso Deus ainda vai falar muito mais, né, através do pregador dessa noite, amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, Deus, porque tu és maravilhoso, tu és conselheiro, tu és o Deus forte, tu és o Pai da eternidade, tu és o príncipe da paz, Senhor. Tu és a raiz de Davi, a semente da mulher, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, sentou-se à direita e está intercedendo por nós. Ó Deus, nós engrandecemos o teu nome, Deus, por tudo que fora realizado até este momento, Deus. E Deus, nós sabemos, Deus, que o Senhor tem muito mais a fazer nessa noite ainda, Pai. Meu Deus, por isso nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor toma o teu filho em tuas mãos, Deus. Sim, Deus, o teu filho, Deus, que administrar a tua palavra, Deus, nessa noite, Pai. Ó Deus, reveste o teu filho, enche-o com a tua graça, Senhor Deus, com a tua glória. Deus, que a sua boca seja a boca de Deus, meu Pai. Sim, Senhor Deus, usa o teu filho, Deus, como nunca usaste, Senhor Deus. E vem falar conosco, vem falar com o teu povo, vem falar com a tua igreja, Senhor Deus. Porque nós queremos ouvir sua voz, Senhor. Ah, Deus, nós te agradecemos também por isto, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que esteja no meio de nós. Você que nos assiste aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, onde você estiver nesse momento, se sinta também abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma noite de louvor, uma noite em que nós estamos na presença de Deus. Estamos felizes porque estamos na casa de Deus, e nossos irmãos também, alguns já estão aqui, já criaram coragem e também cuidado e estão aqui. Eu queria convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 2 até o 6. Repetindo, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 6. Diz o texto, a palavra de Deus: nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês, e nunca deixamos de pedir em favor de vocês, pois lembramos, na presença do nosso Deus, nosso Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, com o amor de vocês, como o amor de vocês fez trabalhar tanto, e como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos,
sabemos que Deus os ama e os escolheu para serem dele. Pois temos anunciado o Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem de que maneira nós nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Eu convido a todos a baixarem as suas cabeças e juntos comigo possamos conversar com Deus, orar. Deus querido, a gente tem aqui a tua palavra aberta. Eu apenas suplico que o Senhor possa falar aos nossos corações. A tua palavra, que é extraordinária, é a verdadeira revelação de amor a nós, os teus filhos. E suplico, Senhor, que somente a tua graça e o amor do teu Filho amado Jesus Cristo possa ser transmitido a todos nós. Que não seja a minha voz, mas assim a tua verdade. E mais uma vez eu rogo a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nos ajude. Meus irmãos, segundo os estudiosos da Bíblia, acredita-se que a primeira carta escrita aos Tessalonicenses seja o livro mais antigo da Bíblia. Eu digo livro, mas na verdade foi uma carta que Paulo escreveu. A primeira carta de Paulo a alguma igreja. E o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos em Tessalônica, após saber que eles haviam permanecido fiéis ao Evangelho em meio à perseguição. Ele os elogia por sua fidelidade e disposição de ensinar o Evangelho. Paulo e Silas e Timóteo haviam pregado lá inicialmente durante a segunda viagem missionária de Paulo, mas eles foram expulsos da cidade. Eles foram expulsos porque eles, como era de costume, Paulo ia às sinagogas e se apresentava e começava a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Mas os judeus não aceitaram os líderes, apesar que teve o chefe da sinagoga que aceitou. E eles ficaram enciumados, eles ficaram constrangidos, porque de repente as pessoas começaram a se converter. De dentro da sinagoga e também de fora, os gentios que eles chamavam. E isso criou uma inveja, criou um ciúmes, e fizeram uma verdadeira revolução para tirar Paulo de lá, para calar o Evangelho. E os irmãos de Tessalônica fizeram o quê? Guardaram Paulo e à noite o mandaram para outra cidade, Bereia. Paulo abandonou a cidade às escondidas, ele e os seus companheiros. Mas os irmãos de Tessalônica continuaram a ser perseguidos,
mesmo depois de Paulo e seus companheiros partirem. Mais tarde, passado um tempo, Paulo foi informado que, apesar de toda a perseguição, de todo o sofrimento, a igreja crescia. Então Paulo resolveu escrever essa carta aos Tessalonicenses, para incentivá-los a continuar o trabalho, mesmo com as perseguições, mesmo frente às dificuldades. Aquela igreja continuava forte, sólida, era uma igreja que praticava o evangelho completo, desenvolveu a missão do evangelho, conforme vemos no testemunho de Paulo, quando ele escreve lá em 2 Coríntios, versículo 8, ele fala o seguinte: meus irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito na igreja da província da Macedônia. Os irmãos de lá têm sido muito provados pelas aflições e têm sido perseguidos. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sofrendo, eles continuaram. Eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, com toda a bondade. Pediram com insistência que os deixassem participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia. Eles fizeram mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram de si mesmo ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Aqui foi o fato de quando houve uma grande seca em Jerusalém, então Paulo promoveu uma coleta. Mas o pessoal era pobre, mas mesmo assim eles insistiram. Não, nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar. E como o próprio Paulo afirma, eles ajudaram. Quando ele diz assim, eles ajudaram a Deus na obra e também ajudaram o seu semelhante. Quando vemos esse exemplo do resultado do evangelho pregado por Paulo aos Tessalonicenses, é possível perceber que, embora tenha sido um ministério muito curto, porque Paulo chegou, começou a pregar na sinagoga, e alguns afirmam que foi de 6 a 7 semanas só que ele permaneceu lá. Ou seja, 7 sábados, os judeus se reuniam no sábado. E mesmo assim, nesse curto período de tempo, o ministério foi impactante. Foi impactante porque Paulo vivenciou aquilo que ele pregou. Anunciando, ele mesmo declara: pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo, com a certeza de que esta mensagem é verdadeira. Você sabe de que maneira nos comportamos no meio de vocês para o próprio bem de vocês. Paulo, ele afirma: pregamos um evangelho, uma palavra verdadeira. E, principalmente, eles dão um exemplo. E se comportam como verdadeiros. E vocês, os Tessalonicenses, seguiram o nosso exemplo e o exemplo de Senhor Jesus Cristo. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. E logo colocaram em prática,
de tal maneira que todos souberam das transformações que ocorreram na vida de vocês. Foi exatamente isto que ocorreu com os irmãos de Tessalônica, pois demonstraram uma fé prática, uma fé demonstrada através de obras, mas não obras que essas obras fossem salvar eles, não, obras de amor, obra de amor abnegado, isso é, um amor sacrificial, como Jesus fez por nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, a mim. É um desafio a mim e a você. Como será que as pessoas que convivem comigo podem me descrever? Como as pessoas que convivem com você podem lhe descrever? A minha vida é verdadeira? A minha vida é verdadeiramente transformada por Jesus Cristo? A sua vida é? Como as pessoas que convivem com você na sua casa, na sua vizinhança, no trabalho, na sua escola, no trânsito, como essas pessoas podem nos descrever a nossa maneira de dar o exemplo, a nossa maneira de nos comportarmos, a nossa maneira de falarmos. Você já pensou nisso? Será que eles podem dizer que veem uma vida transformada? Será que as pessoas que me conheceram há 10 anos atrás podem virar e dizer assim, o Washington hoje é uma nova pessoa. O Washington hoje é um homem de Deus. Será que as pessoas podem dizer isso de vocês? Será que eles podem dizer que vocês são pessoas transformadas? A vida dos cristãos de Tessalônica foi impactante para toda a região da Macedônia. Não foi só na capital, mas serviu de exemplo para evangelizar e espalhar o evangelho em toda aquela região. Eles serviram como modelo de uma vida transformada. E nós, eu, me deixei de ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo? Pelo exemplo de Jesus Cristo? Agora, como aconteceu essa transformação que esse povo se tornou exemplo? Foi Paulo. Eles viram o exemplo de Paulo. Paulo pregou o Evangelho, mas ele viveu. Ele se comportou de uma maneira como realmente um cristão deve se comportar. Ele serviu de modelo para eles. E Paulo tinha um detalhe, ele tinha uma profissão na sua época. Ele, além de ser um pregador da palavra, ser um apóstolo, ele também era construtor. Ele fazia barracas, que na época era uma profissão muito importante. Você sabe, muita gente naquela época vivia de barraca. O testemunho do próprio apóstolo Paulo e a vida cristã que ele vivia, a maneira como ele agia com aquelas pessoas, como que em pouco tempo ele conseguiu isso. Um viver amoroso, justo, irrepreensível. Ele, além de pregar o Evangelho, ele viveu uma vida justa, honesta, irrepreensível.
quem foi o modelo de Paulo, porque é uma cadeia. Nós sabemos que nós aprendemos com nossos pais aprenderam com os avós. Quando lemos lá alguns relatos de Lucas no livro de Atos, descobrimos que Barnabé foi quem impactou a vida de Paulo, logo após ele ter aquele encontro na estrada com Jesus, na estrada de Damasco. O encontro é mais ou menos assim. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo, preste atenção, Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em sua volta. Não era ET, não. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele, assustado, surpreso: quem é o Senhor? Perguntou ele. E a voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então o que nós notamos? Primeiro, ele tem um encontro com Deus e é transformado. A vida dele vira. E logo após, Barnabé é que vai orientar ele, que vai discipulá-lo. Barnabé foi o mentor no início do discipulado de Paulo. Barnabé orientava. Porque a gente tem um encontro com Deus. A gente tem um encontro com Jesus Cristo. Todos nós aqui sabemos disso. E dali em diante a gente fica assim: meu Deus, o que eu faço agora? E é nesse momento que entra o discipulado, que nos dá as direções, que nos dá as diretrizes, que nos diz os caminhos, que vai nos orientando de como nós devemos agir como cristãos. Lá em Atos, está escrito, Atos 9, então Barnabé veio ajudá-lo e apresentou os apóstolos. E lhes contou aos apóstolos, como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Isto em Jerusalém, perante os apóstolos, os líderes da igreja naquela época. E apresentou Paulo, porque os apóstolos, eles estavam, como é que pode? Esse homem estava aqui matando o judeu, estava matando os cristãos, estava perseguindo, e agora está lá pregando. É isso, é o encontro com Deus, a transformação e a orientação certa. E aí passa a ser o quê? Saulo passa a ser Paulo. Um novo homem, transformado pelo poder de Jesus. Aí eu pergunto, a nossa vida tem servido de modelo para outras pessoas? Lá onde nós andamos, lá onde nós vivemos, principalmente dentro da nossa casa. Paulo vive o Evangelho. E nós vivemos o Evangelho dia a dia? Esse é um bom desafio para nós. E é também um princípio que devemos aplicar em nossa vida. Viver o Evangelho todos os dias, aonde estivermos. Porque toda a vida verdadeiramente transformada por Cristo é inconfundível.
é diferente. A pessoa olha e diz assim: esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, esse rapaz, olha como ele se comporta, ele é de Deus. E essa moça? A pessoa, quando ela realmente é de Deus, ela é diferente, é diferenciada. Há umas 2 semanas atrás, eu telefonei para o meu irmão Paulo, aqui da igreja, e pedi a ele: meu irmão, dá para você abrir a igreja lá, porque eu estou precisando ir lá? Ele disse: pô, meu irmão, com toda aquela doçura dele, pô, meu irmão, eu tenho um compromisso. Aí eu pensei, como todo cristão deve fazer, primeira coisa, escutar. Eu tenho um compromisso, minha filha veio me visitar e eu vou sair. Confesso, se fosse há 10 anos atrás, quando eu estava entrando no Evangelho, sabe o que eu falaria? Será que esse seu compromisso é mais importante que servir a Deus? Mas hoje, eu, transformado, pensei, ele tem um compromisso, e o amor de pai, o amor dele com a filha dele, é importante. E como eu fiquei calado e escutei, no mesmo instante, a terceira frase do nosso diálogo foi a seguinte: irmã Vera tem a chave. Se eu me precipito e falo sem sabedoria, aquela sabedoria que vem de Deus, está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, peça a Deus sabedoria. Se eu me precipito, e aí? Ele me falou: não, a irmã Vera tem a chave da igreja. E eu liguei para a irmã Vera. Irmã Vera, ela me disse: pastor, eu estou aqui na feira, mas não é problema não, eu vou ligar para Gilmar, o meu esposo, meu amado esposo. Eu digo: sim, minha irmã, é o amor, é o amor, é o amor pela filha, é o amor pelo marido. Isso é a vida cristã, é amor. E ele prontamente veio, abriu a igreja, eu fiz o que eu tinha que fazer e tudo, na paz, na harmonia. Se fosse há 20 anos atrás, meu Deus do céu, eu teria rodado a baiana. Hoje, o meu coração, a minha mente transformada, tenha calma, escute, pondere e depois procure a solução. Uma vida transformada por Cristo caracteriza por usufruir de uma nova posição. E é uma posição em Cristo. Daí vem a pergunta: mas que nova posição é essa? Centroavante, lateral direito ou goleiro? Não, meu irmão, não é nada disso. Porque quando você aceita Jesus Cristo, quando você é transformado, os benefícios de todas as bênçãos que temos quando recebemos esse Jesus Cristo em nossa vida, elas são essas. Não é que você vá, eu me converti a Deus, agora eu sou cristão, agora Jesus vai me ajudar e eu estou rico. Não. É exatamente isso. Nós aprendemos a ter paciência, sabedoria e, principalmente, nós aprendemos a orar.
temos uma nova posição, isso é estarmos em Cristo. Nós estamos junto de Cristo, nós estamos unidos. E essa nova posição, Paulo fala na carta aos Efésios. Antes, nós estávamos afastados e separados de Deus e do seu povo, mas agora estamos fomos aproximados pelo sangue de Cristo e temos acesso ao Pai. Somos concidadãos do reino de Deus e somos família de Deus. E essas bênçãos maravilhosas que cabe a todo aquele que crê. Essa nova posição é que Deus nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E porque nós estamos nessa posição, podemos usufruir da graça, do favor imerecido de Deus, porque o amor que nos alcançou, e podemos também ter paz e harmonia. E quando nós conseguimos, com esse relacionamento com Deus, queridos irmãos, eu pergunto, você tem usufruído dessa nova posição pela fé em Jesus Cristo? Você tem tido paz no seu coração? Você tem experimentado a graça, a paz que só o Senhor Jesus Cristo pode conceder? Como assim? Que paz é essa? Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento difícil, para alguns muito mais, para outros um pouco menos. E o que nós vimos? Antigamente, quando nós não éramos de Cristo, quando nós ainda não éramos transformados, parecia que quando o problema vinha, criava uma nuvem na nossa cabeça. E parece que aquela nuvem acompanhava a gente. E os olhos pareciam que só estavam vendados, a gente só via aquele problema, só aquele problema, só aquele problema. Mas hoje, nós, cristãos, fazemos o quê? Nós paramos, olhamos e, principalmente, vamos orar. Nós vamos pedir orientação a Deus. Nós vamos clamar. Nós vamos conversar com nossos irmãos, aqueles que a gente sabe que realmente são nossos irmãos, aqueles que podem nos dar bons conselhos. E aí acontece um fenômeno, porque fenômeno tem explicação, mistério que não tem. De repente, você ora, entrega o seu problema a Deus e descansa em Deus. E de repente, vai surgindo na sua mente, no seu coração, como resolver aquele problema. Às vezes é imediato. Tem outras vezes que vai por etapas. Tem outros que são a longo prazo. Mas o mais importante é que nós não continuamos com o problema. Quando nós oramos, vem o poder de Deus. O poder de Deus que nos diz, você agora vai enfrentar o problema. E nós enfrentamos. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que simplesmente não enfrentam o problema e convivem
anos e anos e anos e morrem com aquele problema. E vivem e viram e dizem para você: minha vida é um inferno. Aí dá vontade de dizer assim: mas você não quer resolver sua vida? Mas nós, os transformados, os que têm uma nova vida em Deus, em Cristo, olhamos e enfrentamos. Mas esse poder de resolver vem de Deus. Pois a vida transformada por Cristo caracteriza por demonstrar a verdade do Evangelho. Olha o que Paulo diz: pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, com o amor de vocês e o seu trabalhar, e fez trabalhar tanto, e com firmeza e esperanças no Senhor Jesus Cristo. A verdade do Evangelho só é demonstrada quando comprovamos a transformação que Ele faz na nossa vida. Quando Cristo entra em nossa vida, nós nos somos transformados completamente, passamos a ter uma fé prática, que age em favor de nós e também de outros. Quando Cristo entra na nossa vida, nós nos transforma, passamos a ter amor sem o interesse, um amor sacrificial, um amor que serve ao necessitado. Semana passada, sem ser no outro, eu fui procurado pela irmã Marta, aqui da igreja, e ela me falou o seguinte: pastor, eu estou com... o que eu faço? Eu fui visitar uma pessoa, a pessoa estava doente, e a pessoa está já em idade avançada, e está com medo de morrer e tal. Me veio no coração eu perguntar: se você morrer, você está preparada? Você está preparada para morrer? E a pessoa falou para ela: não. E qual foi a reação dela? Imediatamente fez o quê? Começou a pregar, falar da salvação. Começou a dizer o que é a vida dela. Isto é evangelho. Isto é exemplo. Não adianta eu pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e vir para a igreja. Sentar aí e escutar. E agora ainda tem pela televisão. Não. Nós temos que pregar. Nós temos que dar o exemplo, nós temos que falar de Cristo. Quando nós somos transformados, a gente aprende a servir ao próximo. A servir ao próximo com amor ao próximo. Porque Jesus Cristo já fez isso por nós. Nós passamos a amar uns aos outros. Quando Cristo entra em nossa vida, passamos a ter uma vida de esperança. Uma esperança no futuro. No futuro que Jesus nos prometeu. Meus irmãos, quando aquele povo teve que mandar Paulo embora, quando aquele povo naquela cidade teve que ficar sem o apóstolo, eles só tinham 6 semanas de evangelho. Eles fizeram o quê? Eles partiram para cima, como diz os jovens. Estão nos perseguindo? Ah, tudo bem. Mas nós temos Cristo, nós temos Deus. Vamos fazer o que Paulo fazia. E eles
se reuniram, oraram, criaram estratégias de como fazer, pediram orientação a Deus, pediram direção a Deus. E o que eles fizeram? Vamos falar de Deus a todos que quiserem ouvir. Vamos viver como verdadeiros homens, mulheres transformadas por Jesus. Vamos praticar o Evangelho em nossa vida. Eles fizeram isso e serviram como exemplo para toda aquela região, mesmo sozinhos. Por isso Paulo escreve a carta, em agradecimento, em elogio a eles, dizendo: vocês ficaram sozinhos, mas vocês entenderam a mensagem do Evangelho. Isso é o agir de Deus. Nós temos essa nova posição e recebemos isso sem mérito nenhum. É a graça de Deus. O Evangelho, preste atenção, o Evangelho não é apenas teórico, mas, sobretudo, é o poder de Deus em sua vida, na sua vida prática. É o poder de Deus daqueles que creem em Jesus, que aceitam, que entendem. Os tessalonicenses foram tocados pelo Espírito Santo, eles creram e foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. E nós? Nós temos experimentado essa ação do Espírito Santo em nossa vida? Na nossa família, no nosso trabalho? Será que hoje a igreja não tem muita gente, mas a pandemia vai passar? E aí? Qual é o seu ministério dentro da igreja? O que você faz? Você vai voltar a fazer? Você vai voltar a trabalhar? Uma vida transformada por Cristo caracteriza-se por tornar-se exemplo para todos, próximos ou distantes. Olha o que Paulo fala: e vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus Cristo, embora tenham sofrido muito. Vocês receberam a mensagem com alegria, aquela alegria que vem do Espírito Santo. Essa foi uma mudança espetacular. Eles foram transformados em meio a todo o sofrimento e toda a perseguição. Os tessalonicenses receberam o Evangelho com alegria e entenderam que eles precisavam viver, porque é fruto do Espírito Santo. Meus irmãos, todo o cristão tem responsabilidade de ensinar aos novos cristãos e guardar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E só quando aprendemos a praticar esse ensinamento, podemos ensinar. Então, tratem de ler a Bíblia, tratem de fazer estudos. Nós só somos modelo e nos tornamos exemplos cumprindo as nossas tarefas de fazer discípulos de Cristo. Todos, sem exceção, seja lá qual for o cristão, de pequeno a velho, todos têm obrigação de fazer discípulos. Você não tem obrigação de saber toda a Bíblia, mas você tem obrigação de saber o necessário para falar ao seu irmão sobre a salvação.
por verem o evangelho funcionando na vida de Paulo e seus companheiros, se tornaram imitadores daqueles bons exemplos. E por verem a ação do Espírito Santo em suas vidas, os tessalonicenses se tornaram um excelente modelo para todos os crentes da Macedônia. Há um detalhe aqui. O agir do Espírito Santo. Não adianta nós lermos a Bíblia com intelectualidade. Nós temos que pedir orientação a Deus, pedir que o Espírito Santo nos assista. Está lá em Gênesis. O Espírito de Deus pairava. Quando ele começa a criar tudo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá, no início, o Espírito Santo estava lá. Quem gerou Jesus no ventre de Maria? O Espírito Santo. Quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo. Meus irmãos, que tipo de modelo você tem sido para aqueles que convivem com você? Será que o nosso testemunho tem alcançado pessoas mais distantes? Será que aqueles que nos conhecem podem dizer: aquele ali é um crente, ele é lá da igreja de pastor João, eu vejo ele toda semana lá, inclusive dá dízimo, ofertas e ajuda. Agora só tem uma coisa, quando ele sai da igreja, meu Deus do céu, só Deus na causa. Mas nós sabemos que nós temos também, a grande maioria, que são pessoas que, as pessoas dizem assim: aquele rapaz é lá da igreja, da Ibamec, pastor João, e rapaz, que menino bom. Por quê? Porque ele está seguindo o exemplo, ele está sendo orientado, porque outros irmãos o orientaram. Você tem conversado com o seu vizinho? Que tipo de modelo tem sido para você a sua vida? Lembre-se que toda pessoa verdadeiramente transformada por Cristo é inconfundível. Ela apresenta aquela marca. A pessoa diz: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Paulo e seus companheiros foram fiéis ao transmitirem o Evangelho aos Tessalonicenses. E eles haviam se tornado, os Tessalonicenses haviam se tornado crentes há pouco tempo. Contudo, permaneceram fiéis ao Senhor, apesar dos apóstolos não estarem com eles. Eles agiram a fé, eles obedeceram o que o Paulo falou, e eles foram fiéis a Deus. Nós devemos permanecer firmes e viver na esperança de que Cristo retornará a qualquer momento. Não é à toa que a irmã perguntou: você está preparada? Se Cristo voltar, você está preparada para morrer? Nós, que conhecemos a palavra, que somos transformados, nós temos que estar preparados a todo momento. Nós também devemos esperar tribulações e dificuldades. Precisamos permanecer firme em nossa fé em meio às dificuldades como hoje.
sendo fortalecido pelo quê? Pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Devemos também orar, porque somente assim nós permaneceremos firmes. E devemos ser capazes de mostrar um amor genuíno aos outros. Manter o nosso caráter íntegro. Mesmo quando estivermos em grandes dificuldades ou oprimidos. E sabem por quê? Porque nós não sabemos a hora que Cristo vai voltar. Repito, o Evangelho não é apenas palavra em que cremos, mas é também a palavra que devemos colocar em prática em nossa vida. A partir do momento que você entende a sua posição junto de Deus, família de Deus, a partir do momento que você escolhe estar realmente em Deus e viver essa experiência de estar em Deus com aqueles que estão em sua volta. Uma transformação de mente, de coração, uma mente transformada, um coração transformado por Deus. Você passa a ser um cidadão, um co-cidadão de Deus. Você terá uma vida de amor em Deus. A partir do momento que você realmente assume que você é cristão, que você pertence a Cristo, que você tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus a todo aquele que necessita, você não pode ficar calado. Você não pode se omitir. E nós vivemos um momento agora, um momento presente, em que nós cristãos realmente precisamos mostrar do que nós somos feitos. Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Criador? Por quem nós somos guiados? Quem nos orienta? Quem nos direciona? Porque é muito fácil, quando as coisas estão bem, você dizer, glória a Deus. Mas o momento não é esse. O momento é de dizer, glória a Deus, me dê força e me mostre o seu poder, para que eu possa realmente, nesse momento, mostrar que nós somos pessoas transformadas em Cristo. Eu tenho duas perguntas a fazer. Você que pertence a essa igreja, você realmente está transformado? A segunda, você que ainda não conhece ou ouviu falar de Deus e não conhece, você está preparado para a volta de Jesus? Pense. Que Deus nos abençoe. Senhor, eu
Eu peço a todos que baixem suas cabeças. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Criador, Jesus Cristo, meu Salvador, Espírito Santo de Deus, nos socorre, Senhor, nos dê a força, nos dê a coragem, aquela coragem que o Senhor deu, Senhor, ao seu Filho para ele ir para a cruz, a coragem de morrer pelos nossos pecados. Senhor, nos dê esta coragem, Senhor, para que nós possamos, a cada dia, podermos estarmos sendo realmente cristãos, filhos de Deus, família de Deus. E que você que ainda não conhece a Deus, nos procure. Nós teremos o maior prazer em orientá-lo. Assim como Barnabé orientou a Paulo, e Paulo se tornou o apóstolo. Que Deus nos dê sabedoria, paz no coração. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Que a graça, que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo nos acompanhem nesse final de semana. E que Deus nos abençoe. Não esqueça, domingo tem culto. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.